Agora é lei. Fachadas laterais de edificações na capital podem receber imagens artísticas e também material publicitário luminoso. A iniciativa é da vereadora Mônica Leal, do Progressistas. O projeto foi aprovado em 2019 e promulgado pela Câmara em 2020. Que importante esse projeto, vereadora, principalmente para os nossos empresários, microempreendedores. Como é que a senhora tem acompanhado essa lei já existente? Bem-vinda. Obrigada pelo convite. É muito importante compartilhar essas informações com os porto-alegrenses, com os gaúchos, enfim. É uma grande alegria, né? Ser a proponente de uma lei que vai mexer com a economia da capital do Rio Grande do Sul. Porque no momento em que tu oferece a possibilidade de propaganda digital em paredes cegas de edifícios. Por que o nome em penas cegas? Porque só é permitido fazer esta propaganda digital em paredes sem janelas. Chamam-se paredes cegas, então, em penas cegas. Isso é uma forma de oportunizar que os condôminos tenham uma economia no seu condomínio, porque esse edifício, ele precisa ter a concordância para alocar, para que essa propaganda aconteça nessa parede do prédio, precisa ter a concordância de todos os moradores. Então, vão alugar esta parede e eles vão receber um valor que vai amortizar, que vai diminuir o condomínio dos moradores. Já mexeu na economia. Abre empregos. Empresários, pequenos, médios empresários, grandes empresários, podem utilizar aquela parede cega para fazer propaganda dos seus negócios. É uma medida simples, mas olha o impacto que mexe, o leque que faz isso tudo na economia de uma cidade, porque é o empresário, é o colocador, é o prédio, os condôminos, tá? É a manutenção, então tudo isso vem mexer na economia de uma cidade. Agora tem um outro detalhe, de cada 3 propagandas, a lei exige que 2 sejam de utilidade pública. Então nós vamos ter aí a Brigada Militar colocando o seu número para que os porto-alegrenses, para que os gaúchos possam utilizar numa medida de emergência. Ou outras propagandas, né, de utilidade pública. E tem uma outra questão também, tem que ter 160 metros de distância de uma parede, de uma empena cega da outra. Então tudo é muito bem cuidado, para não afetar o visual do motorista, que vem dirigindo, né, ele não vai ter aquele impacto de poluição visual. Isso é muito importante, segurança no trânsito, economia que movimenta, a utilidade pública. Então, eu posso te dizer assim, que foi um projeto que me deixou muito satisfeita, porque no momento em que tu possibilita várias frentes para os porto-alegrenses pós-pandemia, isso só tem que dar realização. Mais do que nunca nesse momento aí para retomar a economia, que a gente está ainda batalhando, vereadora, porque antes não se podia, porque a exigência era outra, né? E tu poder, hoje a gente vê a cidade muito mais moderna, o mobiliário urbano se modernizou, a gente vê essas fachadas luminosas e compondo a cidade. Grandes cidades aí, na Carlos Gomes também, a senhora comentava. Carlos Gomes tem uma parede que tem uma propaganda, um informativo, um luminoso, muito produtivo, muito bom, muito bonito, que aparece o número da Brigada Militar, que se liga para pedir ajuda, que se faz uma denúncia. Quem vem do aeroporto em direção à Avenida Protásio Alves à esquerda, vai reparar esta parede cega de um prédio onde tem uma propaganda muito bonita. E é importante aqui registrar, fazer diferença. No passado, essas paredes, elas eram pichadas muitas vezes. A gente sabe, eu fui secretária de Estado da Cultura e acompanhei muito essa questão da pichação. Sou autora de várias leis, inclusive, aumentando o valor de multa, proibindo venda de tintas para pichação. A última que eu fiz, a última lei,
foi que, além do pichador pagar a multa, ele tem que pagar um profissional habilitado, devidamente habilitado, para devolver o bem que ele causou. Se é um patrimônio público ou cultural, só pode ser um restaurador, o que é bem caro. Sim. Tá? Então, tem uma série de questões que eu me envolvi, e nessa questão das paredes eu percebi que fazia-se a pichação e logo em seguida oferecia a parede para grafiteiros, né, para fazer aquele visual bonito. Só que ficava, é uma arte, o respeito, o grafite é bonito, é diferente da pichação é crime, tá? Só que não tinha a utilidade pública. Por isso, o meu projeto de lei, que foi sancionado pelo prefeito Melo, de trazer esta propaganda informativa, né, audiovisual com a utilidade pública. E importante o que a senhora falava também do regramento, a importância do cuidado com isso, porque o luminoso, enfim, o material ele não pode obstruir as janelas e nem as portas também. Então, é um trabalho realmente que foi muito bem pensado e cuidado para estabelecer esse projeto. A Secretaria também de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade também aderindo e fazendo essa lei vigorar, é importante dizer isso também, porque eles afirmaram aí que atualmente 7 painéis aí, eu acho que são até mais, viu? Porque a gente tem circulado pela cidade e tem acompanhado aí. Eu tenho acompanhado e sempre procuro conhecer o local e conversar com as pessoas também, é importante isso, né? E fora que me disseram que esses painéis promovem segurança, porque como fica iluminado, o local ele não serve, por exemplo, para moradores de rua, para mendigos, para as pessoas que querem, na verdade, né, fazer algum assalto ou usar uma droga. Então, te impossibilita que ali vire um local perigoso. Tá? Também tem a segurança. Então, eu fiquei bem feliz que foi aprovado e super bem votado e sancionado, e já está acontecendo na cidade de Porto Alegre. E as notícias que a gente tem é que os edifícios estão bem satisfeitos, porque o valor que pagam por uma empena cega, ele não é pouco, e os condomínios são cada vez mais altos, né? A gente sabe disso. Então, que bom que ajudam os cidadãos porto-alegrenses. E é uma soma também para a gente ver aí o quanto a cidade tem se modernizado. O exemplo aí das próprias paradas de ônibus, quanto estão modernas aí agora verdade, também. Não, nós temos que pensar na cidade de Porto Alegre para o pedestre. É importante isso. A cidade não é feita só de carros, né? No momento em que tu tem pessoas transitando, eu sempre digo, os parques e as praças eu considero o coração de um bairro. Se nós promovermos segurança nas praças e parques, nós vamos estar afastando bandidos, né, droga, enfim, nós vamos estar trazendo para o coração dos bairros, que são as praças e parques, famílias, crianças, pessoas de idade. Tá? Isso é muito importante. É deixar a cidade com vida saudável, para que as pessoas possam transitar com segurança. E, vereadora, uma avaliação sua, assim, houve de alguma maneira alguma resistência aqui no parlamento para a aprovação desse projeto das empenas cegas? Olha, num primeiro momento as pessoas estavam com dificuldade de entender o que era uma empena cega. Aí eu prontamente utilizei a tribuna, expliquei, né, que é uma parede cega, que não tem janelas, que não vai causar transtorno, que não vai trazer a poluição visual, né, que as pessoas tinham receio, porque eu coloquei ali 160 metros de distância de um prédio e outro, e aí foi bem aprovado, não teve problema. Mas sempre é importante esclarecer. Eu não sei se por ser tua colega jornalista, eu tenho como hábito transformar um texto, né, uma justificativa de um projeto com palavras coloquiais, para que o picoleteiro da esquina, até o grande empresário, o peão do campo, tenha facilidade de compreensão. Nós não podemos ficar na palavra técnica, né? Eu sou de uma família de advogados, então eu sempre mexo com eles. Vamos lá, vamos traduzir isso, sair do juridiquês. Nós temos que transformar
a explicação fácil para todos entenderem. Aí eles entenderam e aprovaram. Que bom, porque muitas vezes isso que dificulta, inclusive até prosseguimento e aceitação da população também, porque às vezes entendem errado. Aí esse é o risco. Fazer um projeto que transformou-se em lei e as pessoas não compreenderem. Eu lembro que teve uma época que eu falei, algum projeto que eu usei o termo veículo de comunicação. Veículo de comunicação, tu sabe o que é, eu sei, nós temos obrigação de saber, porque nós somos da comunicação, mas as pessoas não têm essa obrigação. Então, podem achar que um veículo é um carro com um megafone, microfone em cima. A gente tem que compreender isso. Sim. Não, veículo de comunicação, na verdade, quando tu quer te referir, é uma empresa de comunicação. Então, é muito importante se colocar no lugar do outro. Eu, quando faço um projeto de lei, eu sempre me coloco no lugar do Joãozinho da esquina. Ele tem que compreender o meu projeto. Tá? Desta forma, aí fica fácil tu brigar pelo projeto, subir na tribuna e ir para a imprensa, porque todo o projeto acaba sendo pauta, né, de um programa de rádio, de um programa de televisão, e essa é a necessidade das palavras coloquiais, bem explicadas. Durante muito tempo a gente viu Porto Alegre um pouco parada nesse quesito do mobiliário urbano, uma cidade muito atirada, digamos assim. Como é que tu vê hoje, vereadora, vês hoje essa cidade que a gente está aí, principalmente no centro aqui, está se desenvolvendo nessa parte mais estrutural aí? Eu acredito que Porto Alegre, de uns anos para cá, ela vem crescendo, né? Principalmente no mobiliário urbano. Nós temos hoje a Orla, que é um cartão de visita de Porto Alegre. A minha preocupação com Porto Alegre ainda fica na mobilidade, porque nós temos muitas ruas, que são as mesmas ruas de sempre, com muitos carros, com estacionamento dos dois lados. Isso é uma grande dificuldade. Então, eu, se fosse prefeito de Porto Alegre, eu focaria, a minha prioridade seria mobilidade urbana, porque existem determinados horários que tranca tudo. E é justamente por isso, pelo número de carros, todo mundo hoje em dia tem automóvel, circula, e as ruas são as mesmas. Né? Uma reengenharia de trânsito se faz necessário, porque é um complicador. Agora, de resto, eu acredito que vejo Porto Alegre como uma cidade com mais vida, né, com verde. Nós temos muitas praças, parques, a cidade é bem arborizada, tratando da questão da segurança pública, que é sempre a minha área e que eu brigo muito por isso, e nós podemos agora elogiar o governo do Estado, na questão da segurança, que temos aí um grande secretário de segurança, que é o Sandro Caron, delegado federal, e o chefe de polícia, que é o delegado Emerson, e também o Feoli, que é o comandante da Brigada Militar. Aliás, o chefe de polícia é o delegado Fernando. O Emerson foi o passado. Então, nós temos uma turma boa na área de segurança. E o Melo está trabalhando também bem, ele é um bom prefeito, ele é como eu digo, um zelador da cidade. Ele anda por tudo, ele sabe Ele até tudo. se coloca como isso também, Ele conhece a cidade, né? Ele sabe das coisas que acontecem, isso é muito importante, porque por mais que tu queira atender a tudo e todos, é complicado, a cidade é enorme, tá? Mas eu vejo que ele se esforça muito, um exemplo é a área da educação, ele acabou de indicar uma pessoa super capacitada para comandar a área da educação. Tá? Então, só fazendo aqui uma errata, Fernando Sodré. Lembro. É o chefe de polícia, que é delegado. Eu conheço todos eles que já foram e que agora entraram, e o Sodré é maravilhoso, é um policial, um delegado super competente. Essa é uma área que me interessa muito, porque é como eu costumo dizer, com segurança tudo prospera. Se nós não tivermos segurança, tu não sai na rua. O posto de saúde não abre, a escola não funciona, a loja não levanta, né, aquela porta que eles têm de metal, enfim, é muito importante. E eu bato sempre nessa mesma tecla. Nós temos que investir em segurança pública. E o projeto seu, essa lei,
ela vai ao encontro disso. Sobre esse projeto, essa lei em vigor, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade disse que a pintura mural artística aí, nas fachadas dos prédios, elas estão previstas na legislação desde 2002. Em 2020, com a lei da vereadora Mônica Leal, também foi acrescentada a previsão dessas chamadas telas em fachadas, que é a questão que a gente estava explicando aqui, as empenas cegas, os luminosos, realmente. Sobre as restrições para os luminosos, existem algumas limitações, como, por exemplo, em imóveis listados pelo patrimônio ou próximos da orla, que não podem receber esses materiais. E é importante lembrar que caso a edificação tenha condomínio, é preciso do aval do condomínio realmente, também do proprietário do imóvel lindeiro realmente para isso, para ter esse retorno financeiro e a gente poder viver aí numa cidade cada vez mais avançando, né, vereadora? E muito importante também que a gente pense nos porto-alegrenses em termos de economia, né? As pessoas saíram muito afetadas financeiramente da pandemia. Então, no momento em que tu promove uma possibilidade de tu economizar no teu gasto condominal, por que não fazer? É um ganho. Ganho da gente também, vereadora. Obrigado pelo projeto, pela lei, parabéns pela iniciativa. Obrigada, muito obrigada. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você acompanha por meio das redes sociais. Mais informações sobre o Legislativo no site da Câmara de Vereadores. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.